Temos estudado nesta semana sobre a educação no Éden. A educação dos nossos primeiros pais, a primeira escola, a melhor escola. Por que a melhor escola, irmãos? Primeiro porque ela foi fundada por Deus. Deus é o diretor e o professor dessa escola. A sala de aula, o jardim do Éden. O livro-texto, a natureza perfeita, sem pecado. E os alunos, nossos primeiros pais. Portanto, o melhor professor que poderia ser contratado para uma escola. Mais ainda, a melhor sala de aula, o melhor livro-texto e os alunos puros, criados à imagem de Deus. Sucesso total para essa escola, irmãos. Essa escola não tem como falhar. Entretanto, houve uma intromissão. O diabo se intrometeu nessa escola e os alunos da escola escolheram o diabo a Deus. Escolheram o diabo, escolheram a opção do diabo. E isso resultou na queda da raça humana e na negligência da orientação divina. E ao cabo disso, irmãos, o que resultaria? A morte. Porque o Senhor Deus havia dito, no dia em que dela comerdes, certamente morrereis. Quando desobedecer, vai morrer. Desastre total. Será, irmãos, que agora os alunos estão irremediavelmente perdidos, irremediavelmente reprovados? Não tem mais chance para esses alunos? Eles perderam o jardim, eles perderam a inocência, eles perderam o contato com Deus, eles perderam a saúde, perderam a alegria, perderam a segurança, perderam perdas inestimáveis. E nós que vivemos no mundo de pecado, depois de milhares de anos de pecado, não podemos avaliar o tamanho das perdas. Mas tem como recuperar esses alunos, irmãos? As escolas têm, no geral, sempre tem um programa de recuperação para os alunos que vão mal em algumas matérias. Você ouve às vezes um menino, uma menina falar assim, eu estou de recuperação em matemática. Por quê? Ele não conseguiu cumprir todos os projetos, todas as lições, todo o aprendizado daquele período em matemática e agora ele tem então um programa de recuperação. Os professores vão dar matérias especiais para que ele se recupere. Como é que nós podemos entender a educação recuperadora dos nossos primeiros pais e que vem até nós? Como é que Deus providenciou para que nós tivéssemos uma educação recuperadora? Como é que nós devemos fazer agora para conhecer o caráter, a bondade e o amor de Deus? A educação recuperadora, irmãos, recuperando o que foi perdido, é recuperar o conhecimento do caráter, da bondade e do amor de Deus. Nós vimos lá no texto de Provérbios 9:10, que já lemos nessa semana, o conhecimento do santo é prudência. Como é que nós vamos conhecer então o santo? Através da oração, através do serviço e através do estudo da Bíblia Sagrada. No livro de Pedro, irmãos, na segunda carta de Pedro, no capítulo 1, dos versos 3 a 11, a gente vê uma série de características para conhecermos a Deus. Veja lá, capítulo 1, verso 3. O seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito à vida e à piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou por sua glória e virtude. O conhecimento de Deus nos salvou, nos chamou para a sua glória e virtude. Mas ainda no verso 4 a gente lê o quê? Desse modo ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas vos torneis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. Através do nosso Senhor Jesus Cristo, irmãos, nós podemos nos tornar participantes da natureza divina. Podemos fugir das concupiscências do mundo. E nos versos 5 a 7 a gente vê lá o seguinte, irmãos. Por isso mesmo, empregando toda a diligência, acrescentai à vossa fé
a bondade, o conhecimento, o domínio próprio, a perseverança, a piedade, a fraternidade e o amor. Tem um texto lá, uma frase no verso 5 que diz assim: todo o empenho, toda a diligência, procurai com toda diligência as virtudes cristãs. E elas vão fazer com que nós venhamos a conhecer a Deus. Verso 8: pois se em vós houver estas coisas em abundância, não vos deixarão ociosos nem infrutíferos no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Essas virtudes, irmãos, fé, bondade, conhecimento, domínio próprio, perseverança, piedade, fraternidade e amor vão nos fazer conhecer o Senhor Jesus Cristo. Essa é a educação recuperadora. Recuperar, os nossos primeiros pais não conheceram, não quiseram conhecer plenamente a Deus, escolheram conhecer a Satanás. A árvore do conhecimento do bem e do mal. Quero conhecer o bem e o mal, não estou feliz em conhecer a Deus, o Criador. Veja, irmãos, e essas virtudes e o conhecimento de Cristo Jesus, o conhecimento de Deus o Pai, do amor de Deus o Pai, vão nos dar entrada no reino do céu, conforme o verso 11 de 2 Pedro 1. E vos será plenamente concedida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nossos primeiros pais, irmãos, estavam no reino do nosso Salvador Jesus Cristo, estavam no reino de Deus. Mas eles escolheram não mais isso. E agora, então, irmãos, o plano da salvação é um plano de recuperação para nos dar novamente aquilo que nossos primeiros pais perderam. Recuperação. Para que nós sejamos agora aprovados, e vamos ver ainda na lição dessa semana, aprovados pela graça do Senhor Jesus Cristo e que tenhamos a vida eterna. Mas eu quero ler ainda para vocês, irmãos, para cada um de vocês, um texto da página 10 da nossa lição. A verdadeira educação leva ao verdadeiro conhecimento, o conhecimento de Cristo. E, assim, não apenas nos tornamos mais semelhantes a Ele, como também podemos compartilhar nosso conhecimento dele. A verdadeira educação, a educação recuperadora, restauradora, resgatadora, nos vai dar mais conhecimento de Cristo. E ao conhecermos mais a Cristo, nós vamos também querer demonstrar aos outros esse conhecimento. Podemos compartilhar nosso conhecimento dele. Que o Senhor nos abençoe e que a gente agradeça por esse plano de recuperação. A gente agradeça por poder conhecer ao Senhor Jesus, conhecer a Deus o Pai, conhecer ao Espírito Santo. Agradecer pelas virtudes cristãs, nos empenharmos com diligência para colocar em nosso caráter as virtudes cristãs. E dessa forma, irmãos, estaremos aprovados por causa do Senhor Jesus Cristo, aprovados para estarmos na vida eterna, conforme sempre foi o plano de Deus para a raça humana.